Oi, nós estamos aqui mais uma vez, bem-vindo aqui no canal, que nós falamos de coisas diversas e literatura também. Por enquanto estamos só falando de livros de literatura. Hoje vai ser um pouco diferente, assim, a resenha, assim, que eu quero mostrar para vocês. Eu quero falar hoje sobre um autor, que é um autor que eu gosto muito, inclusive eu o conheci por causa do livro sobre a escrita do Stephen King, que no final ele lista o nome dos autores que ele estava lendo. Ele listou esse livro aqui, que nós começaremos só a dar um esboço. Eu só vou mostrar os nomes desse livro, que é o autor Roberto Bolanho, que é um autor chileno, que começou a publicação dele em 1993 e morreu cedo, em 2013. Publicou muito livro, um autor muito bom da nova literatura latino-americana, e ele se enquadra no que nós chamamos de literatura policial metafísica. Ele segue um pouco a linha de Borges e uma linha própria dele mesmo, que ele brinca muito com a figura do intelectual e do próprio escritor e da metaficção dentro da literatura policial. Que nenhum dos grandes romances policiais dele é póstumo, 2666, que foi o primeiro que eu tive contato com Roberto Bolanho, lançado pela Companhia das Letras. Esse livro é fenomenal, nós vamos ter resenha, eu vou tentar fazer resenha de cada um livro do Bolanho, dividido em 5 partes. E lembra muito, para quem gosta de Thomas Pynchon, David Foster Wallace, fica a dica de um livro que é uma metamoderno. Depois nós falaremos mais sobre o que significa esse metamodernismo, que é inaugurado pela ficção de Graça Infinita, O Arco-Íris da Gravidade e 2666, de Roberto Bolanho, Os Submundos, de Don DeLillo, que marca uma metamodernidade. E o Bolanho trabalha muito bem aqui, então a figura que aparece na primeira e na última parte, que é o Arthur von Arquimboldt, que é a figura do intelectual alemão, que umas pessoas ficam fissuradas, 4 críticos literários no começo do livro. Falei que não ia falar do livro, estou falando dele, mas enfim, só vou dar essa breve. Ele relembra o Thomas Pynchon, sim, porque ele é um autor recluso que não conhece. Então, só mais essa característica. E o livro faz parte da ficção metamoderna, das ficções metamodernistas. Eu vou deixar o link também do Manifesto Metamodernista, está em inglês, para vocês lerem, que é bem interessante sobre esse novo estilo de fazer ficção que o Bolanho envolveu, que seria um pós-moderno, mais ou menos assim, que é onde nós encontramos os submundos, Don DeLillo, o Arco-Íris da Gravidade, Thomas Pynchon, e 2666 do Bolanho, Graça Infinita do David Foster Wallace. Nós falaremos mais adiante, né, desses livros. E esse livro aqui, ele é um romance policial também, depois nós vamos falar por quê. E o famoso que ele publicou em vida, que é Detetives Selvagens, é muito bom, muito interessante, de 97 esse livro. Nós já voltaremos nele. Detetives Selvagens, eu vou mostrar os que eu tenho aqui do Bolanho. Eu queria ter pretendo ter conseguido toda a obra dele, que ele é muito legal, ele é engraçado, as coisas que ele escreve aqui, ele faz umas ironias, ele traz, igual o Borges faz os escritores marginais, ele trabalha bem com uma escrita marginal, o Bolanho faz isso. Então aqui em Detetives Selvagens é um livro policial, só que com umas inovações diferentes. Seguindo a tradição policial, o Bolanho vai ter um livro que chama Monsieur Pen, que vai se passar no período entre guerras, que é muito interessante, vai falar de hipnotismo, e ele vai fazer uma pastiche, uma paródia e é um romance policial também,
Inclusive esse livro, pela ambientação dele, quando eu li, me lembrou bastante o Cemitério de Praga, do Umberto Eco. Não sei porquê, apesar de se passar em épocas diferentes, mas eu acho que teve uma atmosfera... porque eles brincam bastante com o ocultismo também, assim, que permeou bastante o Entre Guerras e o final do século XIX, como no Cemitério de Praga. Então, eu acho que foi esse um tema que eu linkei, mas me lembro muito. Mas eu recomendo muito, quem quer entrar na prosa do Bolanho, recomeçar por Monsieur Pen. É um livro policial, esse é o mais policial no formato tradicional, assim, do Bolanho, que é muito bom. Aí tem um de contos aqui, que é o Chamadas Telefônicas, que é muito legal. A primeira parte são contos metaliterários, metaficcionais, e tem relação com... É bom ter lido Detetives Selvagens para ler esses contos, porque ou outras obras do Bolan, porque aparecem personagens comuns de outras narrativas, como 2666, tem aqui, tem personagens de Detetives Selvagens aqui. Enfim, é um livro muito legal, com relatos curtos, precisos e irônicos, assim, uma medida bem interessante mesmo. O outro que é O Noturno do Chile. Esse livro tem uma coisa que eu acho muito legal, O Noturno do Chile. Ele não segue a linha policial que o Bolan escreve, que o Bolan escreve bastante livros policiais. Aqui tem contos policiais, contos de prêmios literários. Uns romances policiais seriam policiais metafísicos, assim. Nós poderíamos enquadrar dentro do Borges e do Bolan e do policial latino-americano, que o próprio Rubens Fonseca, brasileiro, se enquadra também nesse gênero. Mas Noturno no Chile, ele vai falar sobre a ditadura do Pinochet que aconteceu no Chile, tomada de poder. Só que o interessante é a forma como ele escreve. Esse livro aqui tem 2 parágrafos. É um livro que constitui 2 parágrafos. Então, é um monólogo constituído de 2 parágrafos. Acho muito legal. Você lê o primeiro num fôlego e depois o segundo são uma linha e 3 palavras embaixo e ponto final. E conclui o livro. Esse é bem legal, Noturnos do Chile. E ele em vida também. Estrela Distante, que também ele vida, um dos romances bem... Nós vemos que os romances do Bolan, tirando 2666 Detetives Selvagens, são pequenininhos. Estrela Distante, todos são pela Companhia das Letras. Todos são lançados pela Companhia das Letras. Conta a história de um aviador e tem umas relações interessantes com a ditadura também. Amuleto tem... no Detetives Selvagens tem uma parte do livro que tem vários personagens. E uma é o Círio Laconte, que ela chama, que ela está nas revoluções da Universidade do México, que acontece na década de 70. E aqui o Bolan meio que faz um spin-off da Auxílio Laconte e conta a história dela escondida no banheiro, meio de paranoias e tremores, e refletindo sobre o medo das coisas que estavam acontecendo, efervescendo na América Latina, nessa época da eclosão das ditaduras que nós tivemos nos anos 60, 70, em toda a América Latina. Mas é muito bom o Amuleto, nós vamos falar sobre ele. E um outro póstumo, que inclusive eu preciso reler, porque esse livro, quando eu li, eu não peguei direito muito a ideia, que é o Espírito da Ficção Científica, onde são 2 amigos, o Remo e o Jean, e ficam tendo ideias, conversando e tendo umas aventuras assim, diferentes, umas aventuras idiosincráticas assim,
que tem relação com a ficção científica, mas é um livro que precisa ser relido. Eu acho que todos do Bolan, como do Borges, que eu sempre gosto de referir a Borges, são livros que precisam ser relidos, que nós temos muito a aprender. E para não falar que não falamos de nenhum livro, só vamos falar do Detetives Selvagens, que é esse aqui. Esse livro é um livro de policial, o próprio título já indica Detetives Selvagens, então é um livro detetivesco. Ele vai contar, a primeira parte, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte desse livro é o Garcia Madeiro, que narra a história, então nós temos um narrador autodiegético, em primeira pessoa, né, que narra, e eles querem saber da Cesária Terraneiro, que é uma poeta neorrealista que sumiu. E ele fica sabendo que 2 personagens, o Ulisses Lima e o Arturo Belano, estão atrás dela. Então, e ele fica descobrindo, tem umas aventuras, ele começa a frequentar a universidade no México, apesar do Bolan ser chileno, bastante parte da obra dele se passa no México, Noturno no Chile se passa no Chile, Amuletos passa no México, Estrela Distante no Chile também, 2666 na Europa e no México também. E esse se passa no México, na cidade do México e até o deserto de Sonora, que tem uma relação com 2666 bem interessante. E a segunda parte, o Bolano quebra meio que a estrutura do romance, assim, normal. Então não tem uma quebra aqui. Ele vai colocar vários personagens, que inclusive no início do livro tem o nome dos vários personagens, que nem Amadeu Salvatierra, Felipe Miller, Mário Watson, aí volta o Amadeu Salvatierra e a página, o ano e a página que eles aparecem, que a segunda parte é só relatos. Quem leu 2666 vai entender essa estrutura também em 2666. A segunda parte do livro são só relatos desses Joaquim Fonte, relatos de vários personagens, mas muitos personagens, assim, que aparecem, que ficam relatando, e eles ficam contando sobre os encontros dele com o Ulisses Lima e o Arturo Belano. E a terceira parte volta o diário do Garcia Madeiro, e vai resolver a questão de se eles vão encontrar ou não essa poeta que sumiu do neorrealismo, que é Cesária Terraneiro, que é um romance policial. Vamos ver como que o Bolano vai resolver o enigma. Mas tem uma sacada que eu acho interessante, não é um spoiler isso, mas é uma obviedade, porque o legal desse livro é o seguinte: o Arturo Lima e o Ulisses Lima e o Arturo Belano, vocês têm que lerem para ver. Eu vou dar, quem quiser pode parar aqui o vídeo, porque eu acho que vai ser considerado um mini spoiler, mas eu creio que não estraga a obra. Mas quem não gostar pode encerrar aqui tudo, e um abraço. Mas continuando, o Arturo Lima, o Ulisses Lima e o Arturo Belano, eles não aparecem na narrativa. Eles aparecem só na voz dos outros personagens. Eles são referidos como os detetives selvagens, que estão atrás da Cesária Terraneiro. Então, Garcia Madeiro quer saber dele. Esses personagens do meio que compõem quase metade do livro, o relato dessas várias pessoas falando dele. Então, você monta quem são eles pelo relato dos encontros que essas pessoas tiveram com ele no decorrer dos anos, que vai remontar até a década de 70, vai de 97 até os anos 70, ele faz uma retrospecção no tempo. E o detetive, na verdade, é o leitor, o detetive selvagem, porque é o leitor que quer descobrir quem é Ulisses Lima e Arturo Belano. E o leitor não tem contato com Ulisses Lima e Arturo Belano. O leitor é o detetive que está investigando, ouvindo as testemunhas falando,
ouvindo o depoimento do Garcia Madeira na primeira e na última parte, ouvindo cada testemunha. Como de todos os romances policiais, na verdade, nós somos chamados de leitores detetives, né? Então fica a dica de um livro bem interessante, muito legal, latino-americano, chileno, que é América do Sul, um conterrâneo nosso, infelizmente já falecido, mas muito bom, do naipe de Borges, Mário Vargas Llosa e Cortázar, o Roberto Bolanho. Um abraço e tchau.